Oi, doutora, tudo bem? Bom dia, Bom dia, Aline, tudo bem? tudo jóia. Um prazer, viu, falar com você. Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo o nosso papo hoje. Estou muito honrada de tê-la por aqui, que eu sei que você é uma referência no assunto, então, de verdade, muito obrigada. Fica à vontade para se apresentar para quem ainda Eu não que... te conhece. Bom, eu agradeço o convite. Bom, Aline, eu tenho uma peculiaridade que você citou até uns dados antigos, né, de reprodução, e eu digo que eu nasci, né, dentro desse meio, porque meu pai foi um dos preconizadores da reprodução assistida no Brasil, né? Meu pai foi responsável pelo serviço da Santa Casa por mais de 40 anos. Então, esses dados que são Uau! até antigos, né, eu vivenciei isso desde a minha adolescência. Hoje, na realidade, eu sou a médica responsável pelo Laboratório de Reprodução Humana do Pérola Byton, né? Sou ex-presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, acabei de sair do mandato agora no começo de fevereiro, e sou uma eterna apaixonada pelo que eu faço, adoro a parte de reprodução assistida, e outra coisa que eu adoro fazer é justamente ajudar as pessoas que precisam de informação, e é por isso que eu tô aqui com você. Isso mesmo. E também tem um evento grande aí, né? Que você é uma das organizadoras, não é isso? Do Fertilidade em Foco, o É, Filho, que eu assisti, que foi excelente. na realidade, Então, pode falar. a gente sempre preconizou, né, dentro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, durante o período que eu estava na presidência, eu acho, mais do que uma sociedade que pode oferecer o conteúdo imparcial para as tentantes, é um papel da sociedade passar essas informações imparciais, né, sem nenhum cunho comercial nem nada. Isso foi o que a gente tentou fazer nas duas edições do Filho, uma que foi presencial aqui em São Paulo e depois a online, que foi justamente agora no final de fevereiro, e que a gente conseguiu, né, um número enorme de pessoas online participando, então foi muito legal e foi muito gratificante para a gente que fez, né, poder realmente estar de uma forma imparcial ajudando tanta gente. Eu assisti um pedacinho, não consegui assistir tudo, mas realmente, assim, eu acompanhei a divulgação e que bom que existem essas iniciativas, né? Que bom que o conhecimento está se disseminando. A gente até conversou um pouco ontem à noite sobre essa avalanche de informação, né? Realmente hoje a gente vive na era da informação e às vezes é tanta informação que vira infotoxicação. Você nem sabe mais em quem se acredita, né? Acho que a pandemia também veio para mostrar muito isso, né? Nossa, agora tem um monte de especialista em tudo, né? As pessoas têm opinião formada como se elas sempre tivessem estudado aquilo. Assim, às vezes tudo que a gente precisa é sair um pouco, acalmar e falar, peraí, qual caminho que eu quero e ir com a segurança nesse caminho, né? E na reprodução assistida não é diferente, quando você está tentando engravidar, não é diferente. No meu caso aqui, se você der um Google, gestação aos 40, você cai de costa, porque você tem certeza que você vai ter filho com síndrome, gestação horrível assim, né? Tudo tem que ponderar. Então, acho que a nossa conversa hoje vai seguir muito por esse caminho. E aí, já começando no nosso tema aí, que é uma transferência de mais de um embrião, gravidez de gêmeos, eu queria que você desse um panorama para a gente, né? Isso vem crescendo, se existe benefício nisso, como que as sociedades estão se portando. Eu sei que tem muitos médicos que não são a favor de transferir muitos embriões, antigamente transferia-se muito mais, né? Como que a gente está hoje? Conta um pouquinho para a gente, só para a gente dar uma introdução e entrar aí nas dúvidas. Tá, então vamos lá. É, no passado, tá, as técnicas laboratoriais, a reprodução assistida no seu início trazia taxas de gravidez baixas, tá? E transferir mais embriões realmente trazia um aumento é, é, indiscutível nas taxas de gravidez, tá? Porque as taxas de implantação, o que é a taxa de implantação? É quanto do total de embriões que eu transfiro para o útero, quantos realmente se fixam e
se transformam realmente numa gravidez ongoing, tá? Então, a gente transferia um monte de embrião no passado e pouquíssimos implantavam, tá? E isso era porque a gente tinha técnicas laboratoriais muito incipientes, muito ruins. Com o tempo, o laboratório foi se desenvolvendo cada vez mais, as técnicas cada vez mais trazendo melhores resultados, e aí começou-se a se perceber que não se precisava mais transferir tantos embriões para se obter o mesmo número de gravidez. Então, o que acontece? No passado, se podia, independente de qualquer coisa, transferir até 4 embriões para o útero de uma paciente, independente de idade, independente de qualquer coisa. O limite era 4. E com isso, por isso que você, né, essa reportagem, esse artigo científico da Human, traz desde os primórdios, e a gente percebe que o número é altíssimo, né, porque a gente transferia muito embrião, mesmo em paciente de menor idade. Quando as técnicas foram melhorando, começou a se tentar evitar a gravidez múltipla. Gravidez de gêmeos, até aí, a gente vai discutir um pouquinho, tudo bem, mas trigêmeos, quadrigêmeos, é extremamente problemático, tá? E a gente considera isso uma iatrogenia da técnica, ou seja, é quando a técnica traz problemas e não benefícios. E em função dessa multiparidade elevada, começou a se mudar as regras no mundo inteiro. E no Brasil, isso. Por quê? Porque do momento que foi feita a regra, até agora as técnicas evoluíram ainda mais. Então, quando a gente fez essa resolução, se transferia principalmente embriões no terceiro dia de desenvolvimento, né? Que são embriõezinhos que têm em torno mais ou menos de 6, 8 células, tá bom? Hoje, quando é possível, dependendo de cada caso, os casos têm que ser individualizados, ninguém manda todos os ciclos para transferência de blastocisto. Tem casos que é melhor não transferir em blastocisto. Mas hoje a gente leva muitos casos para blastocisto, o sexto dia de desenvolvimento. E que a taxa de implantação deles é superior, por serem embriões mais desenvolvidos. E aí, o que a gente tem? Uma tendência hoje de, independente da idade da paciente, não transferir mais do que 2 blastocistos. Principalmente se esses blastocistos já foram biopsiados e se a gente sabe que esses embriões são euploides, ou seja, são geneticamente perfeitos, tá? Então, hoje a tendência é não passar de 2 blastos. Mas qual que é o target? O que nós médicos queremos? O que se preconiza na literatura mundial hoje? Uma coisa que a gente chama de SET, Single Embryo Transfer, ou seja, transferência de um único embrião por ciclo. Uhum. Certo. Bom, aí você já falou de tempo, né, de desenvolvimento de embrião, que eu sei que é um dos fatores, né, de indicação para a colocação de mais um embrião. Justamente isso. Inclusive, ontem a gente também falou sobre isso no nosso encontro sobre biópsia de embrião. O quanto que essa evolução mesmo, né, de transferir, de esperar chegar em blastocisto, porque a chance de desenvolvimento é muito maior, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são os outros fatores, né? Quando que realmente eu posso transferir mais de um embrião e o que levar em conta? Se você puder começar pela idade, eu acho que é muito bom, porque aqui é justamente o que pega, é a baixa reserva, é a dificuldade de engravidar, são mulheres que geralmente já tiveram abortamentos anteriores, né? Então, a gente sabe que tem todo um histórico que é difícil, mas a idade por si só o fato de ter, por exemplo, 40 anos, 39 anos, já é um indicativo de que deve se colocar mais de um embrião? Tá, vamos lá. Você falou em idade, tá certo? Antes de eu pensar no fator idade, que pesa muito no número de embriões que eu vou transferir, a gente tem que passar 2 coisas que eu acho importante, né, para quem está conversando aqui com a gente. A ideia que as mulheres e os casais têm de que mais é sempre melhor tem que mudar, tá? Então, existem casos que a gente não pode, mesmo que a gente
gostaria transferir mais do que um embrião. Mesmo que o embriãozinho não seja um top, mas que a gente não pode correr risco de jeito nenhum de gestação gemelar, tá? Quais são esses casos? Então vamos lá. Pacientes que têm doenças de base importantes. Então, vamos supor uma paciente que já toma 2 drogas antipertensivas. A gravidez já piora um pouquinho o quadro de hipertensão. Se ela estiver grávida de gêmeos, isso vai ficar mais difícil do obstetra administrar. Por exemplo, uma paciente diabética insulino dependente, usuária de bomba de insulina, tudo isso, pode gestar de gêmeos? Vou dizer que, né? Mas o ideal é que ela não geste de gêmeos, porque isso vai ser um controle de glicemia mais complicado. Então, pacientes com doença de base, a gente tem que tomar cuidado e colocar numa balança. Isso é um fator. Segundo fator, pacientes que têm cirurgias uterinas. Então, vamos lá. A gente tem alguns tipos de mioma, tá? Tem os miomas que nascem para dentro do útero, no miolinho do útero, que a gente tira por esteroscopia, que é uma ótica que entra pela vagina e entra dentro do útero, e que não corta a musculatura do útero. Essas não tem problema nenhum, tá? Mas existem casos em que as pacientes tinham grandes miomas e que a gente teve que cortar a musculatura do útero em vários lugares para tirar esses miomas, tá? Nestes casos, a gestação múltipla também é muito, muito ruim, porque o útero tem várias áreas cicatriciais, tá? E uma distensão muito excessiva traz problemas. Então, casos de pacientes, então, presta atenção, não são todas as pacientes que tiraram miomas, são pacientes que tiraram miomas de grande volume, e aí essas pacientes também têm que transferir um único embrião. Pacientes, por exemplo, com problemas sérios de coluna, que tiveram cirurgias de coluna, também não podem, tá? Então, a gente tem um quadro que a gente não pode, pera um pouquinho só, desculpa aqui, que a gente não pode transferir mais do que um, que são regras, tá bom? Então, vamos lá. Aí, idade, né? Que foi o outro item que você comentou. Idade é assim, eu tenho, quanto mais idade, pela qualidade do óvulo propriamente dito, porque nem todo óvulo tem boa qualidade, quanto maior a idade da paciente, pior a qualidade do óvulo. Então, por isso que vem essa premissa, que é até amparada, entre aspas, pela resolução do conselho, em que quanto mais idade, mais embriões eu transfiro. Porque a qualidade do óvulo ruim, embriões de menor qualidade, consequentemente, menor taxa de implantação. Só que hoje, quando a gente tem avaliação genética, toda paciente que tem mais idade vai para avaliação genética? Todas conseguem? Não, tá? Porque às vezes eu não tenho número de embriões suficientes, às vezes os embriões não chegam a blasto. Então, individualização é o que precisa acontecer. Mas se eu tiver um embrião de uma paciente de mais idade, que passou por biópsia e que ele é euploide, ele passa a ter a mesma chance de implantação do que uma paciente de 35 anos de idade. Então, isso se compensa. É por isso que quando eu faço biópsia, eu não fico pensando em transferir 4 embriões. Eu transfiro só 2 também, igual uma paciente de 35. Isso não muda. Porque eu equiparo as taxas de implantação. Sim, até porque se de um lado pode aumentar a taxa de implantação, colocar mais, do outro lado, se esse embrião realmente vinga ali, né, e gera um bebê, existem também os riscos da gestação gemelar, que a gente vai falar aqui, né? Então, são muitas coisas a serem pesadas e o que você falou é muito importante. Individualização, né? A gente vê hoje todo mundo querendo receita pronta para conseguir engravidar. Tem gente que me escreve falando, nossa, viu, você me ajuda, o que eu preciso para engravidar? Gente, quem dera se eu soubesse, né? Não sei. E assim, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que comer? E tal coisa. Mas eu já fiz de tudo isso e a fulana engravidou, eu coloquei 3 e não consegui engravidar.
Então, na verdade, eu acho que um grande ponto aí também é entender que o seu corpo é o seu corpo, ele passou por processos únicos que o da sua amiga não passou, né? E que vai precisar olhar aí justamente para todos esses fatores, parar de se comparar, né, doutora? Acho que isso é importante. Quando você escolhe um médico para ser o seu médico, primeiro, se você vê que ele não joga no seu time, né? Ou você não bate, santo não bateu, você não acredita, pula, troca de médico. Não faz sentido você ficar ali, né, se esforçando por uma coisa que não vai dar certo. Agora, a partir do momento que você tomou uma decisão, vai confiante nela, entrega para o universo, você está fazendo o seu melhor, o médico está fazendo o melhor dele, e aí acredita, não importa se a sua amiga de 40 anos transferiu três, mas o seu médico falou que você vai transferir um, né? Acho que isso é individualizar e todo mundo está tentando o melhor para que esse sucesso aconteça. E sucesso é o quê? É filho no colo, né? Não é nem taxa de gravidez, porque você pode engravidar e você pode perder, né, doutora Nilka? Exatamente, a individualização é uma coisa extremamente importante, tá? Então, é o que você comentou lá no começo, né? O excesso de informação às vezes complica as coisas. Ah, poxa, a minha vizinha transferiu três e eu, que tenho um ano a mais do que ela, transferi dois. Pode ser que a vizinha tenha transferido embriões em D3 e ela está transferindo blasto, tá? Então, nem sempre a gente pode ficar comparando. E realmente a internet hoje traz muita informação e é difícil as pessoas terem filtro, porque elas não são médicas, né? Então eu costumo falar o seguinte: quando você pesquise todas as informações que você quer, anote, chegue para o médico e pergunte tudo aquilo que você tem dúvida, tudo aquilo que você ficou insegura. Pergunta para ele, ouve as respostas. Se você não concorda, conversa. Ah, mas, poxa, eu vi tal coisa na internet. Ouve ele justificar o porquê que ele vai fazer diferente. E a partir daí, para. Se você escolheu aquele médico e você vai e você confiou nele, para um pouquinho. Para de ouvir muita informação paralela. Confiou? Confia para valer. Faz o procedimento e segue as orientações dele. Por que isso? Porque se você começar, durante o tratamento, ficar insegura, porque você continua ouvindo coisas diferentes, essa insegurança vai fazer com que o tratamento para você seja muito mais difícil. A insegurança é uma das coisas que traz um nível de ansiedade enorme. Fazer uma fertilização in vitro não é um passeio no parque para ninguém, tá? É um tratamento de alta complexidade que exige um desgaste emocional, financeiro grande. Então, quando você escolheu o médico, seja ele quem for, se entregue. Fala, olha, a partir de agora, eu sou sua paciente e eu vou seguir o que você está me falando, tá? E não deixe de conversar com ele, tá? Por quê? Porque ele é capaz de conseguir te explicar de uma maneira científica o porquê da escolha dele, e isso vai te tranquilizar. Eu já vi muitas tentantes meio tímidas. Ai, doutora Nilka, eu podia fazer uma pergunta para a senhora? Mas claro, é para perguntar. Eu preciso que a paciente sinta segurança. Eu preciso que ela tenha as respostas que ela quer para passar pelo tratamento de uma forma mais tranquila. Então, perguntem, falem, mas uma vez que vocês escolhem, para um pouco, concentra naquilo que você precisa, que são todas as energias boas, uma cabeça boa, com pensamento positivo, sem muita ansiedade. Claro, sem ansiedade é impossível, mas diminuindo um pouquinho, e essa confiança ajuda nisso. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que faz toda a diferença, né? Até porque aí, independentemente do resultado, você tá certa da escolha, né? Acho que não tem nada pior do que você tomar uma decisão que você não tá certa dela, ainda mais quando envolve tanto desgaste emocional e financeiro para depois você se frustrar e falar, putz, mas podia ter sido de outro jeito, mas ele podia ter feito de outro jeito. Essa insegurança, né, essa incerteza, ela corrói
poxa, não dá para conviver com ela, né? Então, sem dúvida, essa segurança realmente é importante. Agora, um outro ponto, e que muita gente escreve aqui, é assim, ai, Aline, meu sonho é ter gêmeos. Para compensar a minha espera, para compensar minhas perdas, eu quero muito ter gêmeos. Como que faz? Aliás, sempre em grupo de tentantes é desesperador, né? Acho que uma das perguntas que mais tem lá é, meninas, como que eu faço para ter gêmeos? E aí, e aí que vem, né? A gente está muito moldado a achar que ter gêmeos é lindo, que ter gêmeos é legal, que ter gêmeos, puxa, quanta fertilidade, nossa, alegria em dobro, né? Fala um pouquinho para mim, esse desejo da paciente, ele é levado em conta? É possível transferir dois só porque a paciente quer gêmeos, ou isso não é legal, isso não existe? Tá, bom, vamos lá. Aline, eu acho que a gente vive culturalmente num ambiente em que gêmeos. Assim, ninguém chama muita atenção se você está andando na rua com um carrinho com uma criança só. Mas a hora que você anda no carrinho com duas crianças, nossa, todo mundo para brincar. Olha que legal. Só que você não está vendo que essa mulher em casa está meio que se descabelando para cuidar dos dois, tá? Então, culturalmente, as pessoas acham bonito, acham, né? Poxa, que legal, dois. Só que o bastidor da história não é sempre assim, tá? Existe toda a parte obstétrica. A gestação gemelar, não é. Vamos. As pacientes têm uma tendência a usar a palavra risco. Vamos usar uma outra palavra? Uma gestação que exige mais cuidado, tá bom? Então tá bom. Quando eu tenho uma gestação de gêmeos, mesmo que a paciente não tenha doença de base, que já me faz pensar em transferir menos embriões, ela pode, justamente pela gemelaridade, desenvolver patologias obstétricas, né, problemas obstétricos durante a gravidez. Então, gestação gêmeos tem uma incidência maior de diabetes gestacional. Gestação de gêmeos tem mais uma incidência de doença hipertensiva específica da gravidez. Então, esses riscos aumentam. Trabalho de parto prematuro também aumenta. A paciente vai ter que entender que a incidência de algumas alterações na gravidez que vão fazer ela ter que ficar de repouso em casa, quietinha, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, aumenta bastante. Então, tudo isso tem que ser colocado nesta balança. As pacientes frequentemente perguntam: ah, doutora Nilka, eu posso ter gêmeos? A gente fala sim, pode, porque a gente não controla, a não ser que a gente transfira um único embrião, que é o 7. Aí eu sei, né, que o máximo é muito difícil de fertilização in vitro ter gestação de gêmeos idênticos, tá? É bem menor que dentro da literatura geral, mas se você transfere um só, é um. Se você transfere dois, você pode ter 0, 1 ou 2, tá? Então não pode esquecer também nunca que a gente pode transferir 2 e ter 0, tá? Aí o que acontece? Você tem os casos que são realmente contraindicados transferir mais, e aí, às vezes, a paciente pode definir entre um ou dois, depende da vontade dela. É simples você ver o que acontece quando alguém já tem um filho em casa. Ai, Nilka, eu queria mais um só. Essa paciente, se você falar para ela, você tem 2 blastos lindos, você quer transferir um ou dois? De cara, porque ela já tem um em casa. Tá? Então, muda um pouquinho o contexto da paciente. Então, existe também o livre-arbítrio da paciente, existe na balança a qualidade dos embriões e existe a orientação do médico. E aí a gente faz um equilíbrio, individualiza e faz o melhor para aquele caso, para aquela paciente específica. Mas é comum as pacientes torcerem pelo gemelar. Sim, sim. E aqui no caso, ó, a gente tem até um comentário aqui da Rose Davidson, acho que é isso, Dawson. Eu nem penso na cultura de ser bonito, mas sim no tempo, que eu sei que não terei outra oportunidade de engravidar. Então, assim, a mulher adiou,
né? E aí agora ela quer ter 2 filhos, mas ela sabe que ela não tem o tempo a favor dela. E aí, não, vai 2 de uma vez, porque assim, né, eu não vou ter outro tempo. Mas aí é isso exatamente que a doutora Nilka falou, tem que ser pesado tudo. Se você já tem uma doença de base, se você já tem algum outro risco, provavelmente o médico vai ser muito cauteloso aí em transferir, né, mais de 2 embriões. Então, tudo isso também tem que ser pesado, até porque o parto prematuro, né, ele é difícil. A gente sabe, se você conversar com mães de prematuro, não só pela espera na UTI, mas porque dependendo do grau de prematuridade, essa criança pode ter muitos problemas, né? Você pode realmente passar dias, meses ali na UTI neonatal, depois ter atraso de desenvolvimento. Então, é um risco que realmente precisa ser muito calculado, né, doutora Nilton? Sim, você sabe que eu lembrei de falar duas coisas importantes agora que a gente estava conversando. As pacientes às vezes querem transferir logo os embriões porque elas têm medo de que se congelar embrião aconteça alguma coisa e ela perca esse embrião, tá? Então tem que deixar muito claro para as pacientes que hoje as técnicas de vitrificação de embriões, assim, é muito difícil, é muito raro a gente perder embrião que congelou, tá? Então as pacientes às vezes querem transferir todos com medo de perder. Eu vou transferir todos que eu tenho porque vai que acontece alguma coisa. Então, primeiro, tem que se confiar na vitrificação, tá? Eu não vou perder qualidade desse embrião depois que eu descongelar, tá? Se ele era um embrião de boa qualidade. Claro, o embrião ruim, ele já tem um pouco mais de dificuldade de aguentar o congelamento. Mas o embrião bom, ele fica igualzinho. Ele fica bom depois. Então, o que você me falou assim, eu quero ter 2 filhos, me transfere tudo de uma vez. Não, ela vai ter lá o embrião congelado dela. Então, ela não precisa querer tudo de uma vez. Ela transfere 2, e aí deixa um congelado, e aí ela transfere o outro depois. Tá? Gravidou, amamentou, deu à luz, ótimo. Depois ela vai buscar o que ficou congeladinho. É melhor assim, tá? Do que querer tudo de uma vez só. E uma coisa que eu acho importante, Aline, a gente comentar, que dentro da reprodução assistida, a gente tem a técnica de alta complexidade e baixa complexidade. A alta complexidade é a fertilização in vitro, que a gente está conversando aqui. A baixa complexidade é a inseminação intrauterina, que cada vez é mais raro se ouvir falar dela. Mas, por exemplo, a incidência de gestação múltipla na inseminação é maior que na fertilização hoje. Porque na fertilização in vitro a gente tem o controle. Na inseminação, a gente sabe quantos folículos, quantas casinhas de óvulo a mulher tem. Tá, e aí a gente injeta o material masculino já preparado, os espermatozoides, mas eu não sei na realidade quantos embriões vão se formar. A gente tem duas situações diferentes, né? Existe a paciente que chega pra gente referenciada por um obstetra, né? Então, ou um ginecologista que é o médico dela. Então, o médico dela percebe a dificuldade para engravidar, percebe a infertilidade e encaminha ela para que a gente trate. A gente trata e a gente sabe que tem um colega que é quem já a vida inteira, às vezes, vem orientando o paciente. Então, quando a gente sabe que existe um colega, a gente vira e mexe, vai conversando ao longo do tratamento com este médico, que se esta for a vontade da paciente, né? E a gente conversa, porque muitas vezes, por exemplo, uma paciente chega para mim e fala assim, fiz uma miomectomia. Como foi isso? Foi por esteroscopia? Foi por cirurgia aberta? Não sei, doutora. Opa, peraí. Me dá o telefone do teu médico que eu preciso perguntar isso, porque isso vai me definir se eu vou transferir um só. Então, tem que existir uma conversa entre quem já conhece o histórico da paciente, que normalmente é o ginecologista de anos dela, e eu que estou conhecendo o paciente agora. Então, essa troca de figurinha, se é possível, é perfeita. E é feito isso, né? Porque o que acontece? A gente, às vezes, faz o diagnóstico de trombofilia, que dificulta, né? Que aumenta a chance de perda gestacional, de doença autoimune. E aí, quando eu faço a transferência de embriões para essa paciente, ela sai com uma lista de medicações que ela tem que tomar.
E aí, se eu não conversar com o obstetra vai assim, espera um pouquinho, o que que é isso? O que que eu vou fazer com isso? Então, pera lá, você tem um obstetra? Posso dar uma conversadinha com ele? Olha, doutor, é o seguinte, durante o tratamento dela aqui, a gente descobriu que ela tem trombofilia, por isso que ela está com tal medicação, ela vai ter que manter até tal data. Por exemplo, um caso muito comum, tá? Que existem algumas discordâncias, porque o ginecologista ou obstetra não está acostumado com isso. Paciente que recebe óvulo doado, ela usa estrogênio para o preparo endometrial e mantém esse estrogênio até no mínimo 8 semanas. O obstetra não está habituado com isso. Como assim você está tomando estrogênio? Calma, não pode tomar estrogênio na gravidez. Sim, mas é que o mecanismo que isso aconteceu é diferente. Então, ela tem que manter. Então, se eu não ligar para o obstetra, que não está inserido na área de reprodução, para conversar isso com ele, ele me tira o estrogênio e a mulher perde a gravidez. Então, eu tenho como obrigatoriedade informar quando essa paciente vai para o obstetra tudo o que aconteceu com ela dentro da reprodução e, ao mesmo tempo, antes de eu começar, eu preciso começar a conversar com o ginecologista dela para trocar figurinha. Gente, os médicos, eles têm que conversar. E eu brinco. Por exemplo, se eu tenho uma paciente que vai para uma fertilização in vitro e é hipertensa, eu falo para ela, olha, sem um laudo por escrito do teu cardiologista dizendo que você pode estar agora no momento bom para fazer, eu não vou fazer. Por quê? Porque às vezes ela está super descompensada do ponto de vista da pressão e ela vem fazer o tratamento, a hora que eu começo a dar hormônio, ela descompensa ainda mais. Não dá. Então tem que existir sempre uma sinergia entre todos os profissionais que habitualmente tratam com a paciente. E existe uma certa hierarquia, que eu digo, né? Eu brinco com as pacientes, eu falo, olha, você tem um problema cardiológico sério. Então, quem manda em todos os outros médicos, entre aspas, no bom sentido, é o teu cardiologista. Todo mundo tem que se reportar a ele. Por exemplo, uma paciente que está com câncer de mama e que vai vitrificar óvulo. Pera lá, então deixa eu conversar com o mastro, deixa eu explicar o que eu vou fazer, deixa eu ver quando você vai fazer químio, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Então, tem que existir essa sinergia. O paciente não é meu, o paciente é ele dele mesmo. E a gente auxilia essa tentante. Então, todos nós temos que olhar para ela, todos juntos. Ela não é minha e eu faço o que eu quero. Não, ela é dela e ela vai trazer uma equipe que vai auxiliá-la. E essa equipe tem que se conversar. Senão não dá certo. Perfeito. Nossa, perfeito. E que colocação excelente. A paciente não é minha, ela é dela, né? E a gente vê, às vezes, uma briga de ego tão que não vai levar a lugar nenhum, né? Quando, na verdade, o que você tem que ver é a paciente, né? Ou se ela já estiver grávida, é o bebê também, né? Então, é tão bonito quando o profissional se coloca a favor disso, né? E a serviço disso, entende que o papel dele ali é realmente auxiliar, é dar o caminho, é orientar, né? É guiar ali, mas quem vai caminhar é ela, né? Então, isso é muito legal, isso é muito bonito. O doutor G. Monteiro aqui está agradecendo por você ter respondido e disse que quem ganha com essa troca é a paciente sempre. Além dele ajudar a orientar a paciente para que não transfira mais embriões e se coloque em risco. É isso mesmo. A Viviana está falando o seguinte: quando a reprodução assistida é altamente recomendada, independentemente de quantos embriões serão colocados, em quais casos, né, que a paciente deve ser direcionada para a reprodução assistida? Essa é a pergunta dela. Você quer saber a indicação da fertilização in vitro, é isso? Ela está perguntando quando que a reprodução assistida é indicada. Se puder responder, apesar de fugir da pauta aqui. Vamos lá, a gente responde. Tá. Fator masculino grave, tá? Que eu não consigo, para os métodos, vamos dizer assim, cirúrgicos, eu não consigo converter, né, normalizar esse indivíduo através de uma cirurgia de varicocele, ou não consigo, do ponto de vista hormonal, fazer com que esse homem volte a ter uma produção adequada de espermatozoide. Então, no fator masculino grave, a indicação é
de reprodução assistida, tá bom? Nos casos femininos, nos casos, primeiro, quando eu tenho justamente problema nas trompas, tá? Então, a trompa por uma endometriose ou por uma sequela de infecção, elas não trabalham adequadamente e não conseguem pegar o óvulo, e é na trompa que óvulo e espermatozoide se encontram, é na trompa que forma embrião, e aí, se eu tenho um problema de trompa, eu preciso ir para uma fertilização assistida. Nos casos de endometriose grave, que a paciente está tentando gravidez há muitos anos, também, e que já tentou outros procedimentos, se ela já foi operada uma vez, não se indica a segunda cirurgia. Ela tem que ir para uma reprodução assistida também, tá bom? Pacientes, por exemplo, que têm um histórico de doenças genéticas conhecidas, tá? E que elas têm as crianças acometidas por essa doença, com risco de ter essa doença. Então, a gente tem uma coisa chamada PGTM, que é a avaliação de doenças específicas no embrião. Então, isso é uma outra indicação específica da reprodução assistida. Algumas pacientes têm o que a gente chama de esterilidade sem causa aparente. São pacientes que a gente vira elas de ponta cabeça, tá? Faz todos os exames possíveis e que existem e não encontra fator. Então, uma das possibilidades é justamente fazer uma fertilização in vitro para poder justamente ter a chance de gravidez e até mesmo tentar entender o que está acontecendo na gametologia desse casal, ou seja, quando a gente observa a interação, a formação do embrião, tudo isso, porque isso também traz informações para a gente importantes sobre uma parte do diagnóstico, que é essa parte da gametologia, tá? Então, quando eu tenho fator anatômico tubário, às vezes eu tenho, por exemplo, paciente com ovário policístico. Ovário policístico é muito simples de tratar com remédio oral. Eu dou o indutor da ovulação, ela volta a ovular e tudo bem. Só que tem algumas pacientes que tem uma quantidade de folículo, tá tão grande, e que na realidade você começa com pouca medicação, ela não responde, com oral. Aí você vai para droga injetável, que são as gonadotrofinas. Você dá pouquinho, não responde. Aí você aumenta um pouquinho mais, blum, blum. É um monte de folículo que me impede de deixar ela tentar gravidez em casa. Então, às vezes, uma das indicações até pode ser uma coisa, por exemplo, um ovário policístico que é resistente às drogas orais, que responde mal a pequenas doses, ou que não responde, e quando você sobe um pouquinho, não tem jeito, responde demais. Então, às vezes, até a resposta do ponto de vista da função ovariana acaba sendo um indicativo de reprodução assistida. Então, assim, eu tenho N fatores que podem indicar. Eu lembrei alguns, mas, assim, existem casos específicos. Por exemplo, paciente que não tem mais óvulo, paciente que não tem mais uma resposta ovariana, paciente que já entrou na menopausa, ela vai obrigatoriamente fazer o quê? Usar óvulo doado. Através de uma reprodução assistida com óvulo doado, esse casal pode conseguir gravidez. É uma outra indicação quando eu tenho justamente já menopausa ou qualidade, né, uma reserva ovariana muito baixa, que a mulher praticamente não menstrua mais. Então, também é uma indicação. Perfeito, perfeito. E, aliás, vale dizer, né? Às vezes as pessoas acham, elas vêm de novo na informação do Google, enfim, em qualquer outro lugar que não é tão confiável, que 40 anos só engravida de FIV, né? É como se baixa reserva fosse sinônimo de infertilidade ou esterilidade, enfim, não vai conseguir de jeito nenhum. Acho que é super importante, gente, a gente tentar seguir aí o que eu chamo de caminho do meio, porque se você vai para os extremos é muito difícil. Se você vai para o extremo de falar, imagina, isso aí é tudo balela, tá tudo evoluído, hoje a gente decide quando quer engravidar, quando eu quiser engravidar vai dar certo. Cuidado, do mesma forma que tem mulheres que ficam nessa conversa e aí chega com 45 anos, não conseguiu nada, e aí para ela só vai ter como possibilidade ali real ovo doação, né, se ela quiser gestar. E da outra forma também, né? De você achar que porque, ai, não, fez 40, então vai direto para FIV. Cuidado, porque tudo você tem que tentar por um tempo, né? Claro que o tempo é importante, então você não vai ficar anos tentando, você vai tomar alguma conduta, você vai entender, modular sua expectativa,
Mas cuidado com esses extremos, né, doutora Nilka? Porque isso sim é perigoso, né? Então avalie, tenha o senso crítico. Se você não entendeu direito, vai de novo, procura um outro especialista, né? Hoje em dia a gente tem um monte de Instagram bom demais, assim, de médicos sérios, né? De sociedades médicas sérias. Então, vê onde você vai buscar essa informação, porque isso pode ser assim tão fundamental na tua caminhada, tanto para o bem quanto para o mal. Aline, o que eu acho importante aproveitar a oportunidade para falar é o seguinte: hoje em dia a mulher busca gravidez mais tarde, está inserida no mercado de trabalho, tudo isso, então a gente sabe que existe essa tendência, tá? Então, algumas coisas têm que servir de alerta para os pacientes. Primeiro, é comum a paciente começar a usar anticoncepcional com 15 anos de idade, direto e reto, e só parar com 38, 39 quando ela decide engravidar. Opa! Primeira coisa que não pode acontecer. Essa paciente, de vez em quando, tem que parar de tomar o anticoncepcional, ver como está o ciclo dela e hoje dá uma avaliada na reserva ovariana dela para ver se está tudo bem. Porque às vezes ela para o anticoncepcional com 39 e a reserva ovariana dela já foi e ela nem sabia. E não adianta fazer a Exato. avaliação de reserva ovariana usando anticoncepcional, tá? Dosar MH não serve com anticoncepcional, tem que parar. Então, algumas pausas para ver como é que está o ciclo, se ela está menstruando regular, para ver como é que ela está, é necessário. Primeira coisa. Segunda coisa, não é de forma alguma que a mulher não pode engravidar depois dos 35. Claro que pode. Mas o ideal é que ela busque gravidez a partir dos 35 anos. Por quê? Porque uma paciente vai buscar um casal. Ah, vou tentar engravidar aos 35. Tá. Um ano ela vai tentar. Se ela não conseguir, ela vai buscar auxílio. 36. Até fazer exame, pananá, procurar um médico. 37. E isso vai diminuindo as chances dela de gravidez. Então, o que que a gente fala hoje? Olha, o ideal é que o casal busque gravidez até os 35 anos, que comece a buscar. Ah, e se a mulher falar assim, eu não posso, eu não tenho nem, não constituí família, eu tô com 35 e não constituí família, como é que você quer que eu engravide? Não tô falando isso. Pensa, vitrifica óvulo. Hoje a gente tem essa ferramenta que ajuda muito. A gente brinca, depois do anticoncepcional oral, um dos grandes ganhos para as mulheres hoje é a vitrificação de óvulo, né? Só que tem que ter uma coisa também muito em mente. Vitrificar óvulo não é garantia de gravidez, tá? É um plano B, não pode ser o plano A. Então tá, poxa, eu não tenho parceiro, eu tenho 35 anos. Eu tenho outra opção. Não quero produção independente, quero buscar uma família, então congela óvulo, tá bom? Ah, outra situação. Ah, tô com 39 anos, tô casada há 4, 5 anos, já fiz o que eu queria. Ah, mas eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro. Ah, eu quero esperar mais. Opa, não, 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 não. Não, pera lá. Vamos priorizar. Não é porque você tem óvulo congelado que você pode ficar postergando muito tempo por questões que não são tão importantes. Porque, como eu falei, óvulo congelado não é garantia, é possibilidade. Porque se ela tentar e esses óvulos congelados acabarem, ela já tiver 45 anos, acabou a história, ela tem que ir para óvulo doado. Então, ela tem que saber quantificar. Não é que o óvulo que está congelado, ela tem certeza que ela vai engravidar. Não, de jeito nenhum. É uma possibilidade. Então, assim que ela tiver, a gente congela, Aline, torcendo para que a paciente não tenha que usar esses congelados. O nosso target é, eu vou congelar, mas eu torço para essa paciente buscar gravidez logo, para ela não ter que usar esses congelados de jeito nenhum, ou, eventualmente, quiser usar os congelados por uma segunda gravidez, quando ela já tiver depois dos 40, porque eu acho muito legal. Não sei se você sabe, mas minha mãe me teve aos 42 anos, tá? E eu sempre Ah, eu não achei o sabia. máximo, tá? Eu sempre achei o máximo, porque eu sou a caçula da minha. E aí, o que que acontece? Eu via as minhas tias, mais novas que a minha mãe, envelhecendo, e minha mãe, com 52 anos de idade, com uma pirralha em casa de 10 anos, perdendo os cabelos,
tendo novíssimo, correndo atrás, fazendo um monte de coisa. Então, eu sempre tive essa percepção de olhar minha mãe, que era a mais velha, mas de cabeça e de atividade mais nova que todas as minhas tias. Então, eu sempre achei isso muito legal, tá? Até há muitos anos atrás, é que aconteceu uma coisa na minha vida específica e não me deixou. Quando eu fui casar com meu marido, eu falei para ele o seguinte, né? Claro, na minha área eu já fui curta, grossa e direta, né? Eu cheguei para ele e falei assim: olha, presta atenção. Eu vou buscar uma gravidez com 35 anos. Acabou. Mas eu quero uma segunda gravidez depois dos 40. E quando eu casei com ele, eu falei isso em letras garrafais, e tem inclusive um artigo feita, foi uma capa do Estadão do caderno Mulher. Eu tinha na época, acho que nem 20 anos, eu devia ter 19 anos, 19, 20 anos, e na realidade foi uma capa, a capa do Estadão. Tem uma foto linda minha e da minha mãe, desse caderno Mulher, aqui na Doutora Arnaldo, onde tem as flores ali que vendem, eles tiraram essa foto lá, porque eles queriam um fundo legal e tal, onde justamente a gente conversou sobre isso, sobre que eu queria ser uma mãe com mais idade, porque eu sempre achei o máximo ver a minha mãe muito mais, sei lá, com a cabeça de mais boa e completamente diferente das minhas tias, né? E eu tô te falando isso de 6 tias, então ela era a mais velha de todas. Mas é claro, essa não foi que minha mãe procurou engravidar aos 42 anos, a minha mãe teve problema grave para engravidar. Minha mãe tinha uma hipoplasia uterina, que é o útero infantil, e ela perdeu no total 8 crianças, 7 antes de mim e uma depois. Então ela me teve aos 42, não porque quis. Mas eu vi isso, eu vi como ela, né, se manteve jovem, cabeça boa. Só que aí eu tive um problema familiar grave quando eu tive 40 anos, que eu ia buscar minha gravidez. Meu pai ficou, né, em coma, numa UTI por 6 meses. Aí isso aí gerou um monte de coisa e eu não tive essa oportunidade. Mas quando as pacientes, eu quero engravidar mais tarde, legal. Então faça tudo para que isso aconteça de uma maneira boa. Então garantam uma criança antes, para você ter cumprido o seu sonho de maternidade, e se depois você quiser deixar uma gravidez para mais tarde, mas congele óvulo, seja uma mulher sempre, vamos dizer assim, saudável do ponto de vista de alimentação, de atividade física, para aos 40 anos estar ótima para poder gestar, tá? Estar com saúde. Isso é muito gostoso. Então, é muito comum. Se você tem essa pretensão, tá? Então congele. Mas não deixe de ter uma criança assim que possível, para garantir o sonho da maternidade. Congela óvulo é plano B, não pode ser plano A. Perfeito, perfeita colocação. E que curioso essa história. Depois eu queria ver essa capa, se você tivesse. E você falou, você tocou num ponto que é muito interessante. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, eu cheguei numa matéria do El País falando sobre ainda acho que o título era assim, os inesperados benefícios da gravidez aos 40 anos, né, da gravidez na maturidade. E é isso, né? Tem muitos benefícios. A gente, claro, a gente é levado a falar de riscos, porque a gente sabe que existe muitas mulheres que sofrem mesmo para engravidar na cidade, que perdem e tudo mais, então é importante ter esse alerta. Mas aos 40 anos, não é. Eu já entrevistei mais de 100 mulheres, eu sempre faço essa pergunta no final. E qual que foi o seu maior aprendizado de ser mãe aos 40? E todas elas falam, nossa, a maturidade me faz ser uma mãe que eu jamais seria com 25, 30 anos, sabe? Hoje eu enxergo a vida de um jeito que eu consigo passar isso para o meu filho e tem muito mais leveza, eu relevo muito mais as coisas, né? O ponto negativo que elas colocam é sempre o esgotamento mesmo, né? Que o corpo já está mais cansado, não dá conta de acompanhar, mas a cabeça é outra, né? E esse filho que chega meio que faz, ele, né, dá uma arejada mesmo nos ares, né? Faz enxergar a vida por outro ângulo. Então, eu acho que tem, sim, muitas coisas positivas. E, doutora Nilka, quero te agradecer pelo seu tempo aqui. Que bom que você trouxe essas reflexões. Adorei saber aí essa curiosidade da sua história. E eu acho que é isso, gente. Cuidado com os extremos, sabe? Se eu puder deixar uma mensagem aqui, não só da gestação gemelar, da transferência de mais de um embrião, mas para a vida toda. Cuidado com os extremos, porque
Nem sempre a história da sua amiga vai se repetir com você. Você é uma pessoa única, que tem uma história única, sabe? Células únicas. Então, assim, veja o que é melhor para você. Se você está assistindo aqui, você está com 35, 36, 37, você tem aí sim uma grande vantagem com quem está com 41, 42, 43. Não percam tempo, faz o que tiver a seu alcance, sabe? Não fique só. Tem gente que acha, doutora Nilce, que tentar engravidar é só parar anticoncepcional. Ah, não, tô tentando. Quanto tempo você está tentando? 8 anos. Quanto tempo você está tentando? 5 anos? Gente, não é normal. Não engravidou em um ano. Você que está aí com mais de 40, engravidou em 6 meses. Procura ajuda, porque o bonde pode estar passando e você pode perder ele. Então, é importante ficar de olho, né? E ter essa. A partir do momento que tomar uma decisão, seguir tranquila, seguir confiante. Exatamente, Aline, até já que você está comentando isso, né? Eu acho que é importante uma outra coisa. Hoje em dia, a cultura dizendo que todo o tratamento da mulher infértil, do casal infértil, tem que passar pela reprodução assistida, é muito triste ouvir o que às vezes eu ouço. Ah, doutora Nilka, eu estou tentando gravidez há 5, 6 anos e eu nunca procurei nada porque eu não tinha dinheiro para fazer uma fertilização in vitro. E aí, quando você era o caso dela, era um caso bobo, que com indutor, ou que com corticoide, ou que qualquer outro tratamento simples, muito simples, eles teriam gestado. Então, não ache que todo o tratamento de infertilidade é reprodução assistida. Tem muita coisa antes disso. Então, cuidado para achar que só porque você não está engravidando, que você não vai procurar auxílio, porque você não tem condição econômica, eventualmente, de bancar uma fertilização in vitro. Não pode pensar assim. Vai procurar auxílio, vai entender o porquê que você não está engravidando, para saber qual que é o tratamento real para você. Porque às vezes é um tratamento simples, e a paciente só não engravida porque não vai procurar, porque tem medo de ouvir essa resposta e ou por uma questão filosófica, tem casais que não querem passar por uma fertilização in vitro de jeito nenhum, porque não aceitam, eu respeito, tá? Mas às vezes não precisa disso. Então tem que procurar, tem que ouvir, tem que saber. Não, a gente tem que, quando a gente tem problema para engravidar, a gente tem que sair de uma atitude passiva, simplesmente ficar esperando. A gente tem que ser ativo. A gente tem que buscar o sonho que a gente quer. A gente tem que se mexer, tá? E aí, seguir em frente. E Aline, não pode desistir. Não, não pode. Olha, só para fechar, você falou um negócio aqui, na segunda, eu trouxe um caso aqui da Adriana Soares. Ela até estava no live, ela é do Instagram Fertilidade para Todos. Ela ficou 8 anos batendo de ginecologista em ginecologista. Ela fez mais de 6 esterossalpingografias, que ela não conseguia engravidar, eles reviraram ela do avesso, ginecologista normal. E ela tinha medo de procurar um especialista, um fertileuta, um especialista em reprodução assistida. Gente, não tenham medo. Essa história de que você vai entrar lá e você vai sair ferrada, porque você vai ter que fazer uma FIV de 20, 30 mil reais, tira isso da sua cabeça. Você não sabe qual é o seu caso. E quem vai pedir os exames específicos e melhor, quem vai conseguir analisar os exames pedidos com muito mais precisão é um especialista. Poxa, você está com dor de dente, você vai no dentista. Você está com problema no seio, você vai no mastologista. Não tenham medo de procurar um especialista. A Adriana ficou 8 anos sem saber a causa de infertilidade dela. Na primeira consulta que ela foi passar com o especialista, ele pegou a primeira esterossalpingografia que ela fez, colocou assim ó, na luz, falou, não, tudo bem, realmente, sua trompa passa aqui o líquido, mas você tá vendo quanto que ela tá alta? Isso aqui, ó, esse casamento aqui do encontro com o óvulo e do espermatozoide, raramente vai acontecer na sua trompa. Gente, na primeira consulta, ela perdeu 8 anos. Então vejam, e aí ela já estava com mais de 40, ela pesou várias coisas, foi para ovo doação. Então, assim, não tenham medo, né? Acho que essa é a mensagem que a gente deixa. Eu quero agradecer mais uma vez. A live vai ficar salva assim, tem gente perguntando. E, doutora, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes aí. Um abraço para todo mundo que ficou na live também. Um excelente dia aí para todo mundo. Obrigada, Aline. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Espero ter sido útil.
Muito, muito útil. Obrigada. Tchau, tchau.